Fique por dentro. Entrevista. A entrevista é com o pastor Edmund Speaker, conselheiro do Ministério de Homens da Rádio Transmundial no Brasil, e foi o primeiro diretor executivo da RTM. E a Marli Speaker, também esposa dele, fundadora do Projeto Ana, hoje Mulheres de Esperança, e também fundadora do Criança Feliz. Pastor, muito bem-vindo. E Marli, bem-vindos ao Fique por Dentro de hoje. Muito obrigado, privilégio nosso. A gente até está emocionado, né? E não vamos começar, senão a coisa... Então, estamos emocionados juntos, porque... Não chora, porque a gente chora junto. Aqui é assim o nosso dilema, viu? Exato. Não, mas tem muito para se alegrar, hein? Privilégio muito grande estar com vocês, também com os ouvintes. Quem sabe um ou outro ainda lembra daquele tempo que passou, né? Lembra. Pois não. Pastor, e a sua história é bem longa, né? Profunda, envolve fuga no finalzinho da Segunda Guerra Mundial, vida com Deus, uma fé muito embasada, né? Aprendida com a sua mãe, envolve muitas dores e frustrações, passagens pelas diversas profissões e, por fim, um chamado muito especial para fundar a RTM aqui no Brasil. Conta pra gente o resuminho dessa história que está em um livro de quase 500 páginas. Eu sei que é difícil. Pois não. Vai ser meio difícil, né? Mas eu tive o privilégio de ver a realidade de Jesus num ambiente assim de guerra, de necessidade, de fuga, de morte, de doença. E o que eu aprendi é que Jesus é mais forte que bombas, mais forte que tanque de guerra, mais forte que doença e mesmo a morte. E com 7 anos eu pude aceitar Jesus como meu Senhor e Salvador. E a alegria que Ele me deu naquele tempo nunca mais deixou. Isso agora já fazem 76 anos atrás. Então, quando eu tinha 11 anos, eu já senti que Deus estava me chamando para ser missionário. Bem, e não fiz tudo certo, mas uma coisa eu entendi. Se a pessoa não encontra Jesus como seu Salvador, ela não tem futuro, nem aqui e nem na eternidade. E eu senti que Ele estava me chamando para isso. Levou tempo. Saímos da Alemanha, eu tinha 15 anos. Chegamos no Brasil, eu não sabia nem uma palavra em português. E a primeira que eu aprendi foi paciência, que ainda estou aprendendo. Mas amei a língua e o povo, tanto que Deus me deu um presente maravilhoso da minha esposa, uma orquídea curitibana. Ai, que linda! Nós, depois de quase 57 anos, eu diria, somos ainda em lua de mel. Deus é bom, Deus é muito bom. Mas a pergunta foi por que rádio? Eu entendendo que pessoas precisam ouvir de Jesus, e tem aquela palavra, né, que diz, como crerão naquele de quem não ouviram, né? Como vão ouvir se não há quem prega? E como pregarão se não foram chamados, né? Então senti esse chamado de Deus na minha vida muito cedo. Agora, eu não gostava de rádio. Por quê? Porque Hitler usava a rádio para lavagem cerebral, né? Então, nós tínhamos naquela época um pequeno rádio chamado Volksempfänger, que tinha 5 posições, e todas elas eram dominadas pelo governo. Então, eu entendi mais rádio como manipulação. Mas não é. Que coisa maravilhosa, né? Agora, eu não vou contar toda a história, que página que eu estou, não. Mas eu lembro dessa história, tá um pouquinho antes do meio. Pois não. Mas eu lembro, eu estava no Rio de Janeiro, naquela época, trabalhando como secretário nacional da Diaconia, um trabalho de ajuda social, quando o primeiro representante da rádio se encontrou conosco, ele disse uma coisa que mudou a minha vida. Sabendo como meu coração estava realmente ansioso de levar o Evangelho,
Ele disse, você já pensou num instrumento que em 15 minutos alcança mais pessoas com o Evangelho do que o apóstolo Paulo em toda a sua vida? Eu disse, o quê? E aí ele me contou de Rádio Transmundial Monte Carlo, na área de irradiação lá, tinha mais ou menos 60 milhões de pessoas. E a rádio estava usando aquilo. E o interessante é que foi exatamente a estação que Hitler tinha construído para a sua máquina de propaganda na Segunda Guerra Mundial. Só que ele nunca chegou a usar. A guerra terminou e Deus abriu a porta para a Rádio Transmundial usar. Que coisa boa. E falando sobre essa questão de você ter o apoio, né, da Marli para esse projeto que era tão grande, né? Assim, na época, né, para vocês, a gente sabe de todos os desafios que vocês tiveram, mas Marli, conta pra gente, como é que foi esse momento que ele te contou desse desafio aí, da criação desse projeto da Rádio Transmundial do Brasil? Como é que foi sua reação, seu apoio? Na verdade, eu era muito ignorante, eu não sabia o que estava pela frente. Eu gosto disso, eu gosto de surpresa, eu gosto de ser surpreendida pelo Senhor. Mas eu conheci o meu marido, não muito, porque foi bem no começo do nosso casamento. Você sabe que casamento é assim, a gente vai se conhecendo mais e mais e mais até ser dia perfeito, né? Então, eu sabia que esse homem, ele tem uma ligação direta, ele está todas as manhãs nos seus joelhos orando. E eu sabia que Deus estava chamando para uma coisa. E foi uma hora assim de muita fraqueza, né? A gente morava no Rio de Janeiro, tinha um nenezinho, o primeiro filho, e eu passo muito mal no verão, então nós tínhamos que sair de lá, eu estava doente e tudo. Foi quando você veio para São Paulo e teve a primeira entrevista com um dos líderes internacionais. E quando ele chegou em casa, ele disse, olha, é isso, você topa, como é que é? Eu acho que Deus está nos chamando. E foi muito interessante, que esse líder já foi o meu segundo encontro, então, né? Ele veio da Alemanha, aliás, veio dos Estados Unidos, que ele fazia parte da diretoria internacional da Transworld Radio. Perdão. E ele queria me conhecer. Então, imagina, um homem vem da Alemanha, dos Estados Unidos, vem a São Paulo para conhecer alguém. E quando a gente começou a conversar, ele disse, me fala quem você é e eu vou desmontá-lo assim para conhecer, né? Bem alemão, claro. E eu disse, tá, só me remonta depois, né? Conta da sua história. Então, contei do meu avô na Alemanha, que era um evangelista. E quando menciono o nome dele, o homem quase como congelou, né? Mas ele esperou eu terminar e disse, eu não posso acreditar. O seu avô quase foi o meu... Aliás, ele queria... Deixa eu voltar. O seu avô foi amigo do meu sogro. E um dia ele tinha 9 filhos, ele tinha pedido a mão de uma das filhas para um de seus filhos, que não deu certo, mas aquela era hoje a esposa dele. Então, fala de alguém que vem procurar e, de repente... Essa coincidência. O que ele falou? Que ele se sentia... Ele dizia, eu me sinto como Eliezer, na busca assim de uma noiva para o filho de Abraão, né, de Isaac. E foi assim, e ele convidou então para ser treinado, e eu disse, olha, só tem uma coisa, a minha esposa deve ir junto, porque eu sei que ela tem um dom e tem uma visão, e foi assim que a gente, desde o início, esteve junto nessa eu agradeço a Deus porque Ele me deu um marido que sempre respeitou o meu chamado. Eu tive um chamado com 15 anos, e quando ele veio falar comigo, uma das primeiras vezes eu falei, eu só vou casar com um homem que aceita o fato de que eu tenho um chamado de Deus, e esse eu não vou dar de mão. Eu tinha 16 anos quando eu tive o chamado. Então, nós sempre vivemos nessa postura de que nós dois temos uma responsabilidade juntos, mas também individual, diante do Senhor. E o que fazer com isso, né? Porque alguém disse que a vida é um presente de Deus,
O que você faz com esse presente é o presente que você dá para Deus. E eu queria dar um presente bem bonito para Deus, né? Que coisa Nós linda. dois, né? Que coisa linda. Um dia nós éramos noivos, eu perguntei, querida, e se Deus me chamasse para fora do Brasil? Ela olhou para mim assim, com aqueles olhos grandes. Né? Com você vou até a lua. Faltou pouco. né? Muito bom. Eu quero saber depois. Não sei se vai dar tempo, né? De falar tanta coisa no programa, mas eu queria entender melhor essa questão do teu chamado. Mas antes, vamos ouvir um trechinho do programa em alemão, para os nossos ouvintes recordarem. E aí depois eu volto com umas participações. Tem muita participação dos ouvintes aqui, eu sei que vocês querem saber também. Einen recht schönen guten Abend. Hier Radio Transmundial mit Ihrer Sendung auf deutscher Sprache. Von 20 Uhr bis 20:30 Uhr. Am Ende dieser Sendung werden wir Ihnen unsere Adresse mitteilen. Nun beenden wir noch eine Sendung in deutscher Sprache von Radio Transmundial. Dieses Programm wurde von unseren Sendern ausgestrahlt von der Stadt Santa Maria in Rio Grande do Sul, Brasilien. Wir hätten gerne gewusst, wie dieses Radioprogramm bei Ihnen ankommt und wie viele uns täglich hören. Hier Radio Transmundial von der Stadt Santa Maria in Rio Grande do Sul. Agora o senhor traduz, porque eu não entendi nada. Eu entendi Santa Maria, Rio Grande do Sul. Também você entendi isso. Ele estava dando endereço. Foi um convite, né? Um convite de para participar. ouvintes e uma identificação que eles estão irradiando ao Rio Grande do Sul. Muito bom. Deixa eu ler algumas participações aqui. A Iris e o Paulo, de Cuiabá, estão aqui. Ela disse, bom dia, que lindos. Estou ligada aqui no programa, acompanhando essa entrevista muito top. A Maria Zilma, da Paraíba, ela disse que está acompanhando a gente aqui também. E ela gostou muito do programa. Vocês são companheiros dela também, né? Pela emissora. A Mariliano Fonseca. Ele disse que tem 58 anos e lembra da Rádio Transmundial em 78, quando o pai dele sintonizava a rádio todas as madrugadas, manhãs. E hoje ele diz que continua acompanhando pelo aplicativo da rádio, que transmite o amor de Cristo. E hoje ele é diácono de uma segunda igreja presbiteriana lá em Goiânia, Goiás. Que lindo. E ele, nossa, Fábio, tem mais participações, Tem né? um monte de participações. Recebemos aqui o Demétrio também com a gente, a Marília Lira, falou que história fantástica desses missionários, abraços de Manaus, olha só que A bacana. gente vai chegar em Manaus. Vai. Tem muita história. Luz, nosso amigo ouvinte lá de Paragominas, falou nos 53 anos da RTM, quero, se possível, oferecer a todos que estão no cárcere, né? Ou na prisão aí, mandou abraço para todos, né? A gente sabe do trabalho da Transmundial também nos presídios, né, Poliana? Isso mesmo. E ele falou também eita glória, que bom que ele fugiu da guerra, senão não teríamos 53 anos de vidas sendo libertas e salvas pela RTM. Que legal. Muito legal, muita participação aqui, pastor, com a gente. E Marli, conta um pouquinho dessa questão do teu chamado e como foi para você iniciar o Projeto Ana, o Criança Feliz. Então, como eu disse, com 16 anos eu ofereci a minha vida para Deus e era até a morte, até meu último suspiro. E pela graça de Deus, já passaram-se algumas décadas, eu estou cumprindo a minha palavra e Ele nunca faltou com a dele. E o chamado, eu acho assim, Deus dá um chamado para a gente e depois Ele tem outros chamados específicos dentro deste grande chamado de Deus, que, aliás, é para todos nós, né? Deus procura aqueles que querem o servir. E quando a gente, então, casou, eu me converti pequenininha, mas depois, com 15 anos, é quando eu julgo que foi uma coisa consciente e depois, se Deus tirasse a tristeza que eu tinha no meu coração, uma longa história, eu iria, então, servi-lo com toda a minha vida. Depois disso, eu, então, entrei na Escola Bíblica do Exército de Salvação, servi nos bordéis, nas favelas de várias cidades do Brasil e depois conheci o Edmundo
deixei o oficialato do Exército de Salvação, conheci o Edmundo, nós casamos e foi aquela servindo juntos. Então, a primeira fase dali para frente foi, eu entendia, eu vou ser esposa, vou sustentá-lo, né? Vou apoiá-lo na melhor maneira possível. Mas daí, quando chegou a Rádio Transmundial, eu sempre gostei muito, eu sou uma contadora de histórias, eu sempre gostei muito de trabalhar com criança. Com 9 anos já era professora de escola dominical. Dos bem pequenininhos. E a gente viu que no Brasil, 53% da população na época tinha menos de 18 anos. E a gente disse, olha, tem que começar por aqui. Foi quando surgiu a ideia do Criança Feliz, que foi uma coisa assim que Deus deu. Eu não queria ser a tia que conta história. Eu queria ter um grupo de crianças comigo. Então, tivemos... Hoje eles já são... Alguns são sustentadores da rádio, né? Mas trabalhamos juntos por 13 anos. Daí veio o chamado para nos unirmos à equipe internacional. E daí eu fiquei 14 anos na prateleira. 14 anos só sendo, ele me chama de support system, né? Sustentando. E foi um tempo difícil para mim. Mas eu sou assim, a vida acontece, você vira a página e passa para outra, né? E ali era o tempo que eu conheci os nossos filhos, criei os filhos. Eu digo conheci porque até então aqui na Transmundial a gente trabalhava... Muito. Né? Tinha minha mãe que cuidava das crianças e eu aqui trabalhando. Quando voltamos para o Canadá, quando fomos chamados ao Canadá, foi quando eu fiquei 14 anos ali com os filhos. Foi um pedaço... Canadá e Estados Unidos. Canadá e Estados Unidos. Mas foi ótimo. Foi quando acabamos de criar os filhos. Agora, e com só uma parte. Eu não podia ter tido um melhor support staff, né? Ele realmente participava, nunca reclamou. Eu fiquei fora da casa meio ano por ano, né? Não de uma vez, mas em pedaços, porque naquela época fui diretor internacional, né? É interessante porque as crianças são muito espertas, né? Então, quando ele saía, ele passava a liderança para mim. E quando ele chegava, não queria ser o educador, né? Então, as crianças iam para ele, tentavam, sabe? Mas a gente tinha que estar muito juntos e foi muito bom. É muito linda essa união. Quando eu tinha 52 anos, que as crianças casaram, aí começou a minha vida. Aí começou, eu digo que a vida começa aos 52. Foi quando Deus deu o chamado para o Projeto Ana. Estava na Ásia e foi um tempo muito, muito precioso. E nós temos um áudio, né? Inclusive, Isso. falando sobre o Projeto Ana. Vamos ouvir. Olá, querido ouvinte, mais uma vez nós vamos nos sentar e ouvir o nosso programa, ou se não, vamos continuar nossas tarefas, mas ouvindo também o nosso programa, e no qual a gente vai receber uma visita especial. Olá, Andréia, nosso ouvinte também. É sempre um prazer podermos estar aqui em nosso encontro semanal. E como a Andréia falou, hoje nós vamos ter uma participação muito importante de uma das mulheres da equipe do Projeto Ana aqui no Brasil. Aguenta coração, Aguenta hein? coração. Celina. Saudades A da voz Celina. da Celina. Emocionante. Foi uma coisa muito, muito especial que Deus fez. Eu me sinto muito honrada, sabe? Muito honrada de ter sido escolhida para essa missão. E uma mulherzinha desse tamanhinho, uma mãe, avó, né? Sem diploma para botar nas paredes, sem muita coisa, mas com um fervor muito grande pelo Senhor. Desculpa agora. O problema é que todo mundo vai chorar, porque eu também já estou aqui tentando me segurar. Então vamos com mais um áudio. Vamos com mais um áudio. Do Criança Feliz. Gentinha querida, hoje temos um programa cheinho de coisas interessantes para você. Os amiguinhos aqui da rádio também estão prontinhos para entrar em ação. Para começo de conversa, a gente pode começar cantando. Que tal? Boa ideia! E os nossos amiguinhos também. Então vamos cantar todo mundo. Olha, não quero ver nenhuma carinha triste por aí, hein? Que tal a musiquinha do equilíbrio? Tá legal, vamos lá. É você?
Conta pra gente. A Roseli, o nosso filhinho Márcio, também é a voz dele. Nossa, que bacana. Então, eu me sinto muito honrada de ter sido escolhida por Deus para começar uma obra que hoje está em 126 países, né? Então, um movimento de oração incrível. Hoje é Mulheres de Esperança e os programas. Eu viajei em mais de 80 países, sabe? Vendo o poder de Deus na vida das mulheres, vendo a transformação. Eu escrevi um livro chamado Quando a Esperança Vence, que conta histórias, algumas histórias verídicas que eu presenciei o poder de Deus na vida dessas mulheres. Então, tem sido... É tão grande que deixa a gente bem pequenininho. Que lindo. Sabe? Muito bom, é muito bom ouvir toda essa história de vocês, é encorajadora para a gente, né? Tem muita participação dos ouvintes aqui, e assim, a gente está caminhando já para o final do programa, né, Fábio? Infelizmente está acabando, tem 3 minutinhos, mas eu vou ler mais algumas participações junto com o Fábio e a gente finaliza depois, querendo saber de vocês como é retornar à Rádio Transmundial, né? Depois desses 53 anos de comemoração, com tanta coisa diferente. Verdade. Né? Mas vamos para as participações. A Helenilze de Salinas, ela está aqui, ela diz: aguenta coração, que luxo essa entrevista. Eu e meus esposos estamos emocionados de ver esse casal abençoado, louvado seja o Senhor. O Demétrio também está dizendo que não tem como começar o dia sem ouvir a Rádio Transmundial. Abraços para esses missionários, o Edson Cardoso aqui de São Paulo. Quem mais, Fábio? Olha, tem o Cláudio também, falando: o amor deles em servir o reino nos constrange. Deus abençoe, graças a Deus por suas vidas. Tem também a Michele Martins, de Panamirim, Rio Grande do Norte. Falou que está muito feliz de ouvir você, viu, Marli? Hoje, ao vivo, né, aqui na rádio. Um beijo para você, Michele. Obrigado pela participação. Luz está comentando que o nosso amigo Luz, né, falou: me emocionei com a história de vocês, está bom demais. Obrigado pela participação. Maria Zilma também, na Paraíba, falou que está impactada com essa história. A Marília Lira queria saber quantos filhos vocês tiveram. Foi 4, né? 4 filhos? Foi 3? 3 filhos, então, respondida a pergunta aí da e 8 netos. Marília. 8 netos? Nossa! Isso que é multiplicação, né, gente? A Ivone do Maranhão também acompanhando a gente. Então, como o tempo está correndo... Está correndo, não vai dar para ler tudo. Vamos com mais um áudio? Vamos com mais um áudio e a gente depois finaliza querendo saber o que é que vocês estão achando. Sou Edson Bruno Zilce, trabalhando na roça com meus pais, Barra do Tigre, chegando à noite com uma carroça, e depois de descarregar o milho no rancho, a gente entrava para ouvir a Rádio Transmundial e a querida tia Marli e o programa Criança Feliz. Deus ia movendo meu coração. E a tia Marli, com aquele amor, aquele carisma, a forma de contar as histórias, as músicas que escolhia. A tia Marli me cativou de uma forma tão abençoadora para servir a Jesus. Deus falou comigo, pois ali naquele dia, aos 13 anos, meu chamado se definiu. Muito lindo, né? Que depoimento, Marli. Nossa. Bom, então a gente vai para a última pergunta, né? Falando como é para vocês presenciar os nossos novos estúdios, a estrutura aqui da RTM, né? Como que é para vocês, depois de todos os desafios? A gente comentou aqui um trechinho só, né? Foram muitos desafios. Como que é para vocês ver tudo isso hoje realizado aqui na Transmundial? Tem uma palavra que diz assim: aquele que chama também o fará. Então, foi o chamado de Deus desde o início até agora. E a gente pode ver como Deus provê. Que equipe maravilhosa a gente encontrar vocês aqui na rádio, equipe jovem, visionária, né? A liderança Valdir e a sua equipe especial. Muito, muito bom de ver como Deus continua usando o rádio para seus propósitos. E a gente sabe que todos nós somos batatinhas pequenas, né? Realmente a honra é dele e o que nós podemos ser o máximo é ser fiel. Muito lindo, muito... Para mim é uma enxurrada de emoções, é uma enxurrada de lembranças. Eu tinha uma cafuazinha aqui onde eu trabalhava, onde eu escrevia os programas Criança Feliz. E sabe o que eu acho maravilhoso? É que isso daqui é muito melhor do que o que foi.
está muito melhor do que aquilo que a gente começou. E vai ser melhor cada dia, até o dia perfeito, né? Então, é tudo graça, tudo glória para o Senhor. Muito bom, gente, é muito bom estar com vocês aqui. Obrigada pela participação. Não tenho nem palavras para agradecer a Deus, em primeiro lugar, porque quando eu entrevistei o Edmund há 3 anos, né, nos 50 anos da rádio, eu já fiquei muito emocionada com tudo que eu ouvi da história de vocês, a partir dele. Depois eu li o livro, foi assim, que é dele, e li o livro da rádio também, que é assim um verdadeiro poço de conhecimento, de vida e de fé. Né? Onde a gente aprende muito. E a gente vê que o que a gente passa não é nada. E é muito bom receber vocês aqui no Fique por Dentro. Obrigada. Nós que agradecemos. E o tema de hoje foi 53 anos da Rádio Transmundial. E a entrevista foi com Edmund Speaker, conselheiro do Ministério de Homens da Rádio Transmundial aqui no Brasil, e ele foi o primeiro diretor executivo, né, o fundador da RTM Brasil. Conversamos também com a esposa dele, querida Marli Speaker, fundadora do Projeto Ana, hoje Mulheres de Esperança, e também do Criança Feliz. E é isso, Fique por Dentro vai ficando por aqui, não é, Fábio? Vai ficando por aqui, mas a gente termina com uma última pergunta. É uma continuação aí, que o seu Valdir ele fez uma pergunta pra gente. Ele queria saber quantos anos você foi diretor aqui da RTM Brasil. 14 anos. Mas nós começamos já antes. Hoje se celebra 53 anos, mas realmente já quase 2 anos antes foram os primeiros contatos. Então, 5 de fevereiro de 70 foi o começo oficial, quando saiu em diário oficial o registro da rádio. Muito legal. Maravilha, assim a gente termina o Fique por Dentro de hoje, que estará no nosso site, nas plataformas digitais, muitas participações, todo mundo emocionado, a gente avisou. A gente avisou, prepara o lenço, e todo mundo botando carinha de choro aqui. Histórias lindas, se você quiser conhecer mais em detalhes aí essa história, tem um livro disponível no site, foi né? assim, tá disponível no site. Se você está acompanhando a gente agora pelo estúdio, nas câmeras, você tá vendo que o livro já está aqui na exposição também. Você lê assim, muito rápido, porque não dá vontade de parar de ler. E o livro de 50 anos da rádio. E o livro também de 50 tá anos, justamente. Eu acho que parece que esse aqui é a parte 1 e o de 50 anos é a parte 2. É um complemento. É um complemento, é muito bom. Então acesse loja.transmundial.org.br. Um abraço para todos, eu vou embora, amanhã eu volto, se Deus quiser, às 3 da madrugada. A Renata segue até às 2 da tarde. Bom fim de semana para vocês, até amanhã. Tchau, tchau. Tchau, tchau.